Então vamos continuar o estudo de ontem, falando de Jesus, a cura de Jesus. Aqui no versículo 13 vai falar, começa o problema com Jesus, do capítulo 9 de João. Irmão, todos nós sabemos que falar de Jesus não atrai muito assunto no mundo. Se você, conforme o lugar que você está, e se a gente for falar da política do mundo, do Brasil, o assunto vai chamando, outras pessoas gostam, sai muito comentário e muitas pessoas têm sabedoria para falar isso, até entre irmãos, vai longe. E se você puxa assunto no lugar de futebol, quem é fanático de futebol, que entende os times, também tem muito assunto, o povo gosta. Mas se você leva o assunto do evangelho, é a mesma coisa que você jogar água no fogo assim. Poucos, contando isso em um lugar que você fosse fazer visita, estiver em algum lugar. Jesus, o assunto da Bíblia de Jesus, ele não é bem-vindo na maioria das pessoas. As pessoas querem saber novidade deste mundo, da política, como é que vai, a situação do mundo financeira, é isso que atrai as pessoas. Mas aqui, e nós devemos sempre encerrar com o Evangelho, em todo lugar. Então Jesus aqui, no milagre da cura dele, que ele curou o cego, no versículo 13, aí vai entrar os fariseus. Levaram, pois, aos fariseus o que Dante era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Então nós vemos aqui, parece que eram aqueles que tratavam de causar problemas no assunto, principalmente com de Jesus. Se não tinha problemas, arrumaram problemas. Que os fariseus, perguntando, levaram o cego. O que era antes era cego. O problema era o dia que Jesus fez esse milagre, essa cura. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e ele abriu os olhos. Isto para os fariseus era uma grande confrontação sobre regras religiosas, as quais isso vem infestando a humanidade desde o início, desde o começo até o dia de hoje. Sobre leis, sobre regras. Em vez de infestar a humanidade com as boas novas de Jesus, as boas notícias, o Evangelho, vem infestando, vem contaminando a humanidade sobre regras. Não pode fazer isso, não deve fazer aquilo.
não pode trabalhar no sábado. Tem muitas regras. E outro também, tem que fazer obras também, senão não pode chegar a algum lugar. Então, e Jesus, tudo que Jesus fazia, no caso da cura desse cego, confrontou a doutrina dos fariseus. Aí no versículo 15 ele fala: tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse. Aí ele entrou em detalhe, foi pior ainda. Mais uma vez eles perguntaram, ele teve que falar: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Não foi no lavar, não foi. Jesus curou, mas Jesus fez aquele gesto para valorizar, para ele ver também que Jesus fez um trabalho. As pessoas quer ver o ato, quer ver fisicamente, não é quer ver uma coisa muito fácil. E ele foi: lavei-me e também e vejo. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Jesus, o milagre não estava no lodo, não estava no barro, no cuspir. Jesus fez isso para mostrar para eles, para que visse. E Jesus já sabia de antemão que isso era um trabalho, e no sábado, para confrontar os judeus. Jesus era o Senhor do sábado. Então ele diz: ele pôs-me lodo sobre os olhos, e lavei-me e vejo. Então quer dizer que no pensamento talvez desse cego, das pessoas, o que curou foi aquela medicina que Jesus usou, como lodo. E é isso. E diante disso, os fariseus levantaram alguma oposição contra Jesus por curar no dia de sábado. Quer dizer que Jesus trabalhou no dia de sábado, estava trabalhando. E tem mais coisa que a gente vê nos evangelhos, que os discípulos estavam apanhando espiga no dia de sábado, os fariseus eles vinham em cima perseguindo Jesus, querendo achar uma falha em Jesus para poder questionar. E ao fazer o lodo, assim como o lugar onde ele foi enviado a lavar-se, e para os fariseus, isto quebrantava a lei de Moisés. Quebrantava a lei de Moisés. Eles não admitiram. E Jesus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 24, Jesus chamou os fariseus de condutores cegos. Vamos ler lá. Olha aqui, Mateus capítulo 23, e no versículo 24, Jesus falou para eles: condutores cegos, coais um mosquito, mas engolis um camelo. Jesus está chamando eles, falando a autojustiça deles. Olha, vocês são condutores cegos. Como que um cego, em outros lugares diz assim também, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Jesus chamou eles. É a autojustiça levada no alto extremismo. Aí no versículo 25 ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidade.
Quando ele está falando aqui, chamando de hipócritas, que eles, a justiça deles, era só aparência, ostentosas. Eles começavam a se exibir com orgulho. Então Jesus, mas dentro estão cheios de rapina. Jesus falou: pois limpai o lado de fora do copo. Quer dizer, se limpar o lado, eles limpavam o lado de fora do copo. Como assim? Por fora vocês são religiosos. Vocês estão limpando a aparência, mostrando a aparência. Muitos hoje, eles estão atrás de aparência, de uma religião aparência, de uma igreja que mostra a aparência, mas dentro, cheio de iniquidade. Ele fala, estão cheios de rapina e de iniquidade, quer dizer, dentro do coração. Aí no versículo 26 ele fala, fariseu, cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o de fora se faça limpo. Quando ele fala no prato aqui, ele está fazendo uma ilustração para entender. Ó. Limpa de dentro do coração. O coração, ele precisa estar limpo, o coração da alma do homem. Que aí o que está de fora, faça limpo. Tem que ver com a pureza moral que vem de dentro do coração. E se tal for o caso, aí o exterior estará limpo. Quando nós limpamos dentro do nosso coração, fora fica tudo limpo. Quando o cristão, a pessoa, ele tem um coração limpo, ele não olha com malícia, ele não vê malícia mal nas pessoas. Começar a fazer suposição, você começar a imaginar algo que não é, que você não ouviu, então é um coração malicioso. Então limpa dentro, tem que converter lá dentro do coração para sair uma vida transparente, uma vida limpa, uma vida que agrada a Deus. Não adianta ter uma vida religiosa muito bonita de fora, mas dentro cheio de rapina, cheio de iniquidade, que não perdoa. Aí no 27 ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente mostram-se formosos. Ele chamou esses escribas e fariseus gente da alta classe, de hipócritas. Hipócritas quer dizer fingidos, vocês são falsos. É dura essa palavra. Aí ele falou, vocês são semelhantes a sepulcros caiados. Sepulcro caiado quer dizer, ele é pintado com cal, né? Passa uma tinta, aquele tempo, cal, caiado, que é pintado, bonito, um sepulcro, que mostra que é formoso, mas fora realmente mostra formosos, mas interiormente, ele está falando lá dentro do sepulcro, estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Isso aí ele estava simbolizando os fariseus. Quer dizer que os fariseus, e até hoje acontece, essa tradição vem até hoje. Tem muitos fariseus hoje no mundo. Sabe o que eles fazem? Uma vez ao ano, eles pintavam de branco as tumbas para fazer visíveis. Hoje, que dia do ano
que vão no cemitério pintar as tumbas. Até nisso há vaidade, há concorrência, há aparência, cada túmulo luxuoso. A alma não está aí, a pessoa não está mais ali. Ali estão os ossos, foi posto o corpo. Às vezes está pintando o túmulo, zelando do túmulo. E aquela pessoa, a alma daquela pessoa, o espírito, talvez está sofrendo lá no inferno. E de lá ela está vendo o que se passa aqui. E se a pessoa for salva, morreu com Cristo, está nos céus, está observando. Vê a iniquidade da humanidade. Então, aí, e assim, os homens não contrairiam a sujeira cerimoniosa ao tocar no túmulo. Em Número, não vamos lá, 19 e 16, também disse mais ou menos isso. Aqui está simbolizando os fariseus. Mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Falando do túmulo e falando, vocês são semelhantes igual. Dentro de vocês está cheio de imundícia. E assim, 28, assim também vós por fora. Jesus, olha bem, irmãos. Às vezes o pregador, o pastor fala uma mensagem dura, acha que ele está pesando muito, mas olha o discurso de Jesus na cara dura deles. Falando, assim também vós, por fora, na verdade, apresentam-se justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade, sem salvação, perdidos. Jesus conhece o coração. Ele falou na cara deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizei, se estivéssemos nos dias de nossos pais, nunca teríamos sido seus companheiros para derramar o sangue dos profetas. Todo o tempo estava planejando o assassinato de Cristo, pegando todo o tempo. Se eles fossem verdadeiros, um coração limpo, um coração purificado, não fosse hipócrita, eles não iam fazer isso aí. Os homens pagam aos santos falecidos. Os homens, eles honram os santos falecidos. E ao mesmo tempo eles planejam assassinar os santos vivos, também como a Cristo. Não adianta depois que morreu, aí vira tudo santo, vira bom. Aí vai elogiar, prestar homenagem. Tem que prestar homenagem, mostrar adoração quando é vivo, quando a pessoa está viva. Então aqui, voltando aqui no Evangelho de João, capítulo 9, e no versículo 16, então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então para ele ser de Deus, para os fariseus, teria que guardar o sábado, esquecendo que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus guardou o sábado. Ele guardou toda a lei. Sábado quer dizer descanso, repouso. Só se descansa em Cristo. Ele é o Senhor do sábado. E esquecendo que ele era o Senhor do sábado. E outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Olha bem. Aí o outro dizia, mas então se ele é um pecador, como pode um homem pecador fazer tais sinais?
Então eles aqui proporcionam um dilema para os fariseus, porque a verdade é que um pecador não pode fazer um milagre. Pecador algum faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Pecador algum não converte outra pessoa, não converte outro pecador. O que converte é Cristo, é o Espírito Santo trabalhando no coração daquela pessoa. É a palavra do Senhor. Nós não convertemos, nós somos pecadores, nós não convertemos ninguém. Nós pregamos aquele que salva. Pregamos a palavra de Deus. E havia dissensão entre eles. Então havia dissensão entre eles. Pecador não faz milagre, somente Cristo que faz milagre, somente Deus. O milagre maior que pode acontecer na vida de uma pessoa é a conversão. Este é o milagre maior. Não adianta pregar cura, não adianta ensinar mais nada. Querer fazer algo, querer iludir a população. O milagre maior é a conversão de uma pessoa, é a renúncia de uma pessoa, quando a pessoa se aceita a Cristo. O versículo 17, aqui em João capítulo 9. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Então aqui demonstra a ideia como que foi apresentado pelos fariseus de que Jesus possivelmente fizesse um milagre por meio dos espíritos demoníacos. E respondeu que é profeta. Então esse cego aqui, este cego, que Dante era cego, parece que ele tinha pouco conhecimento de Jesus. E ele chama de profeta, porque este título máximo que podia explicar nesse instante. Ele ainda conhecia um pouco de Jesus e foi curado por crer e ter fé neste Jesus, o maior profeta de todos os tempos. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Esses fariseus, judeus, era duro mesmo, coração duro. Estavam agora duvidando que ele era cego. Os fariseus não só negavam a Cristo, mas também, além disso, negam claramente o ocorrido, tudo que tinha ocorrido, afirmando que necessitavam mais de evidência. Aquilo que tinha feito para eles não estava bom ainda. Quer ver mais evidência, mais verdade, mais explicação. Enquanto não chamaram os pais dele, que perguntou, enquanto não chamaram os pais do que agora havia, daquele cego, daquele cego. 19. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Então aqui a pergunta indica que ainda duvidavam quanto ao testemunho dos pais. E perguntavam dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? É uma pergunta muito nécia, pergunta muito sem juízo que eles fizeram. Seus pais lhes responderam e disseram, versículo 20: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos, nós não sabemos. Tem idade, então ele falou, tem idade, perguntem a ele mesmo. Ele falará por si mesmo. Olha,
os seus pais foram sábios e começaram a interrogar ele. Pergunta para ele mesmo. Ele tem idade, ele sabe, ele vai explicar. E é verdade que ele só sabia que o seu filho lhe havia dito. Então ele não sabia mais nada. Aqui também não apresenta completamente toda a verdade. E ele sabia que era Jesus, mas ele não confessaria Cristo. Eles não confessavam Jesus Cristo. Eles não queriam dar o braço a torcer, não queriam mudar o coração, crer. Aí ele falou, tem idade, tem juízo, está lúcido, está enxergando agora, por exemplo. Pergunta a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então aqui nós vemos, em realidade, os apresenta o distanciamento ou distanciando do milagre em certo modo de seu próprio filho. Eles, então, o pai não sabia, cria no que o filho estava dizendo, mas só uma pergunta para ele. Agora versículo 20. Então, quer dizer, que isso era um milagre que feito por Jesus e que o cego estava enxergando. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntem a ele mesmo. Está vendo qual é o mistério? Por que eles estavam com medo? Então ele disse, seus pais disseram isso, porque temiam os judeus. Jesus tinha exposto anteriormente o temor ao homem. Muito teme ao homem. Muitos não querem seguir a Cristo para não ser expulso da sociedade. Muitos não aceitam a Cristo para não quer deixar as coisas deste mundo, os amigos, não quer perder os amigos. Então, eles não queriam ser excomungado da sinagoga, que eles iam ser, que os separava da família também, dos laços sociais, do emprego, literalmente de tudo. Então quer dizer que aquele tempo o prejuízo era muito grande na vida social, na vida financeira, a pessoa que aceitava Cristo. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta a ele mesmo. Então por que falou a ele, nós não vamos falar para continuar sendo membro aqui na sinagoga, para poder frequentando, para não ser expulso da sociedade, para não ser expulso do emprego, para ficar do jeito que estamos tocando. Eles não queriam perder. Agora o filho é com ele mesmo. Então o Espírito Santo, que é o autor da palavra da Bíblia, ele o põe em relevo 2 vezes para destacar a posição que os pais tomaram. Então chamaram, pois, pela 2ª vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então eles queriam que o homem rejeitasse a Jesus, neste caso, dar louvor a Deus. Os fariseus, eles acreditam que Deus, eles tinham Deus, servia a Deus. Jesus era um pecador. Por isso que Jesus disse lá no capítulo 14, Jesus falando
para os discípulos e para muitos fariseus também, ó. Crede em Deus e crede também em mim. Aqui está vendo aqui o que eles criam em Deus, ó. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram, ó, dá glória a Deus. Não dá glória a esse homem, não. Então, aqui, né, está vendo que eles queriam que ele louvasse a Deus. Equivalia que jurava a dizer a verdade. Josué 7,19 também vi lá, mas eu não me lembro agora. Ele fala, aquela acho que de Acã lá. Nós sabemos que esse que é ferido pelo jurar, não lembra lá, né? Nós sabemos que esse homem é pecador. A blasfêmia deles e a ameaça não influiriam nada o que era cego. Não ia ter nenhuma influência naquele que era cego por eles falar. Ele quis saber, aquele homem me curou. Então ele respondeu e disse, olha, veja só o versículo 25, a resposta. Então ele respondeu e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego agora, vejo. Ele não está me importando com nada, ele não queria saber se é pecador, não sei, se não é. Pronto. Ele fala, vocês afirmam, mas a realidade de minha experiência é totalmente distinta. Ele falou, porque eu não chegava. É dura, foi bem difícil para esse homem. Vendo, alegre por estar vendo, e agora, e a pessoa questionando ele. Faz voltar a atenção ao grande milagre que tinha realizado Jesus. E eles tiveram um argumento, enquanto que ele teve uma experiência. Eles argumentavam, só argumento, só falavam, só duvidavam. E esse homem que foi curado, ele tinha experiência, ele passou por aquilo. Experiência de não ver, de ser cego. E a experiência agora de ver. E tomaram, o versículo 26, e tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Quantas vezes estava perguntando? Pela terceira vez que ele interrogava como ele foi curado. Como te abriu os olhos? E outra vez a implicação é de que ter sido feito pelo poder do espírito de demônios. Eles acharam, esse homem curou com o espírito de demônios, demoníacos. Em efeito, era líder religioso, eles eram um líder religioso, blasfemava do Espírito Santo, estava blasfemando. 27, respondeu-lhes, já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Olha, ele foi fundo aí. Vocês estão me questionando, então vocês vão querer converter, ser discípulo deles? Então, esse homem teve uma coragem, uma valentia, né? Como tem o irmão Antônio, né, irmão Antônio? Para falar as coisas, né? E ele teve, que poucos em Israel tinham naquela época, de falar igual esse homem. Para que o quereis tornar a ouvir? Por que vocês querem tornar a ouvir? Realmente diz, do que serve dizer ou falar de novo? O que vai mudar? Para que eu repetir, dizer-lhe outra vez? Quereis? Aí ele perguntou, quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Lembra lá no livro de Atos, eu não me lembrei agora, foi com Félix, não me lembro lá, que o apóstolo Paulo falando, né? Falou, quando vai querer me converter, é uma coisa assim, né? Olha, né? Não lembro, a história é bonita. Você vai querer me converter, fazer eu mudar
com essas palavras suas, assim, que ele estava na prisão, né, o apóstolo Paulo. O que era, ele falou assim, o que era cego, agora sou. Agora usa com zombaria e com razão. Vocês estão usando com zombaria de mim. E com razão, ele estava exclamando, admirando. Então, o injuriaram, o versículo 28, e disseram, discípulos deles responderam também, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Falaram com aquele, né, lá do fundo, lá, com orgulho. Então, injuriaram, quer dizer, denegrir, insultar. Eles começaram a insultar, ludibriar, injuriar, recriminar e abusar com palavras. Disseram, o discípulo dele seja tu. Para variar, os apresenta dizendo a verdade. Ele falava, mas estava falando a verdade. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Apesar de suas afirmações, eles não eram discípulos de Moisés. Eles não eram. Mas discípulo de Moisés era quem? Moisés que era. Discípulo de Moisés que de Cristo. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. É verdade, mas não obedeciam o que Deus disse a Moisés. Eles falavam aquilo, mas não obedeciam o que Deus disse a Moisés. Mas este não sabemos de onde é. Se eles conhecessem realmente a Moisés, também conhecia a Cristo. O homem respondeu, versículo 30, e lhe disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Teimoso. E com razão, ele falava com assim que agora eu estou vendo vocês falando. Ele estava defendendo Jesus de toda forma. De toda forma ele estava defendendo Jesus, dando testemunho para aqueles homens. Olha o que ele foi deparado. Efetivamente diz, até vocês deveriam, ele falou assim, aqui entre parênteses, efetivamente diz, até vocês deveriam saber que só Deus pode abrir os olhos cegos. Vocês deveriam bem saber. Você devia compreender que é só Deus, homem nenhum. Hoje médico faz, mas tudo, Deus deixou a medicina, põe lente, mas depois de cego também não, a lente não vale nada. Se tiver uma catarata, resolver tudo bem. A medicina é deixada por Deus. Deus dá sabedoria, se não pôr a mão, a medicina não tem sucesso. 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha, ele diz assim, ó, com verdade, sabemos que Deus não escuta o clamor dos pecadores, em que, como pecador, pode, por razões de seu pecado, para proteger o seu próprio objetivo pecaminoso. Então, quer dizer, Deus não ouve pecadores. Às vezes ele usa, quer fazer pedido, clamor a Deus, para Deus, querendo que Deus atenda, para cumprir o propósito de pecar mais ainda. Deus não abençoa nesse sentido. Deus abençoa como seja da vontade de Deus, que seja para a glória dele e não para a glória do homem. Se a gente vai pedir a bênção de Deus para eu vou fazer algo errado, injustiça, pecado, e Deus vai abençoar? Claro que não. Então, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, isso ele ouve.
Então aqui é uma verdade profunda isso aí, ainda mais da revelação divina a respeito da condição de um coração aceitável. E é evidente que este homem tinha um conhecimento de Deus que poucas pessoas em Israel possuíam naquele tempo. Com tudo aquilo ele tinha conhecimento de Deus para defender e enfrentar os fariseus daquele jeito. Então, vamos ler, né? Começamos aqui. Então, levaram, pois, os fariseus o que Dante era cego, para questionar, que tudo que nós vimos ainda tem mais para frente ainda. E que Deus abençoe, que possamos estar à noite aqui novamente, para cultuar o santo nome de Deus. E esperamos ter um grupo bom, se Deus permitir. Deus não obriga ninguém a vir para a igreja, mas é da vontade dele. Nós devemos orar a Deus, pedir força para estarmos aqui. Amém?